Salomão tentou subjugar o povo, colocando um imposto maior ainda do que eles estavam pagando. E o povo começou a reclamar, porque esse era o conselho dado pelos jovens amigos de Roboão. Ao invés de Roboão ouvir os conselhos daquelas pessoas mais antigas, daquelas pessoas que eram mais de idade, não ouviu a voz dos seus jovens amigos que estavam naquela nação. Roboão então coloca esse jugo sobre Israel, e diz a Bíblia Sagrada que o povo se rebelia, se revolta, e Roboão foge para o sul de Israel. Ele fica para a banda de Judá e Benjamim, e lá ele constitui o reinado do sul. E os reinos que sobram, ou melhor dizendo, as tribos que sobram, formam-se o reino do norte. As 10 tribos de Israel formam o reino do norte. Roboão fica com o reino do sul, Benjamim e Judá. Porém, Jeroboão, que era um empregado que deu um golpe de estado, ele sobe e ascende ao reinado de Israel, da tribo do norte. Neste momento, então, há uma divisão em Israel, da tribo do sul e da tribo do norte. E todos nós sabemos que um reino dividido não pode subsistir. Toda coisa que é dividida não se existe. Se há na igreja divisão, a igreja não prospera. Se há no casamento divisão, o casamento não é abençoado. Se na família há divisão, a família não é abençoada. Em qualquer relacionamento, se houver duas visões, há divisão. Por isso que o reino dividido, toda coisa dividida, não pode subsistir. E do reino do norte ascenderam-se vários reis sobre Israel, das 10 tribos do reino do norte. Porém, em 722 a.C., Deus levanta o império assírio e invade o povo da tribo do norte, do reino do norte, e leva cativo para a Síria. E o povo de Judá fica intacto. Porém, Deus levanta Jeremias, o profeta das lágrimas. E ele disse: ei, reis que estão sobre Judá, eu vou enviar o império para esta nação. Se vocês não se humilharem, se vocês não se arrependerem, eu vou enviar o império para essa nação, a nação de Judá, o reino do sul, e vou levar cativo como fiz com o reino do norte. Abacuque também profetizou. Se nós observarmos no livro de Abacuque, o livro de Abacuque é uma conversa entre o profeta Abacuque e Deus. E o profeta Abacuque reclama com Deus porque o povo de Judá estava obstinado. Então Deus diz para Abacuque: Abacuque, vou levantar o império é a Babilônia, que vai destruir o povo de Judá, que vai castigar o povo de Judá. Abacuque fica meio triste: mas como, Senhor? Um povo daquele tipo vai castigar Judá? É, um povo daquele tipo. Mas Abacuque diz: mas Senhor, mas calma aí, Abacuque, diz o Senhor para Abacuque. Depois disso, vou levantar outro império que vai acabar com a Babilônia. Então Abacuque profetizou para Judá que este cativeiro aconteceria. E diz a história da Bíblia Sagrada que em 605 anos de Cristo, 605 anos antes de Cristo, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade o reino do norte, invade Judá. E há 3 invasões da Babilônia em Judá. A primeira invasão foi em 605 a.C. Naquela primeira invasão, Daniel e seus amigos são levados cativos para a Babilônia. Na segunda invasão, que foi em 597 anos antes de Cristo, o rei da Babilônia, naquela época, leva alguns cativos, e esses cativos foram Ezequiel, aquele que nós conhecemos como um profeta também. E a última invasão foi em 586 a.C. E quando o Império Babilônio entra em 586 a.C. na terra de Judá, ele leva todos os bens que havia no templo, destrói as muralhas, acaba com o templo e leva todos os outros, ainda os remanescentes que haviam em Israel, que havia em Jerusalém, para a Babilônia. Jeremias havia profetizado que Judá, o reino do sul, ficaria 70 anos cativos na Babilônia. O povo de Judá, as pessoas de Israel, de Jerusalém, melhor dizendo, ficariam cativos 70 anos em Judá. E se nós observarmos, o tempo de 70 anos começar a ser contado a partir da primeira invasão de Nabucodonosor em Judá. 605 anos
que quando o povo de Judá estava cativo na Babilônia, muitos deles se lembravam do tempo que iam à casa do Senhor adorar, do tempo que iam à casa do Senhor exaltar o nome do Senhor, das festas que realizavam em Jerusalém, do tempo de purificação que tiravam em Jerusalém. Porém agora estavam paralisados, agora estavam aprisionados, não podiam mais fazer aquilo, não podiam se deslocar à casa do Senhor para adorar a Ele, não podiam mais se santificar, buscar a presença de Deus, não podiam mais participar das festas, porque estavam cativos na Babilônia. Sabe o que eu quero dizer com isso, meus queridos? É que tem muita gente chorando, porque está com saudade de si. Entrou alguém aqui nessa noite que senta na sua casa e de vez em quando lembra dos tempos em que passava aqui na Sião. Oh, aleluia. Dos tempos que aqui cantavam os jovens, dos tempos em que aqui faziam alguma coisa na casa de Deus. Entrou gente aqui que se assenta lá na sua casa, no seu quarto, na beira da cama e diz: ai, que saudade. E ele começa a chorar, começa a se amargurar, porque sente saudade de estar aqui no meio do povo adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Porém tem algo que aprisiona ele, tem algo que aprisiona essa vida e ele não consegue estar aqui. Ele não consegue estar aqui e voltar a adorar o nome do Senhor e engrandecer a Ele. Mas nessa noite, no nome de Jesus Cristo, toda barreira vai cair, toda barreira de Satanás, toda artimanha de Satanás que prende essa vida vai cair por terra e ele vai voltar a adorar o nome do Senhor, vai voltar a engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque Sião é o nosso lugar, Jerusalém é o nosso lugar. Aleluia. Mas olha, meus queridos irmãos, olha o que acontece. Versículo 2: nos salgueiros que há no meio da Babilônia, penduramos as nossas armas. Tem gente que pendurou a harpa, presbítero irmão Fábio. Tem gente que pendurou a harpa. A harpa fala do instrumento, daquilo que Deus deu para ele. Fala de dons que Deus deu para eles, meus queridos. Tem muita gente na geração de hoje, no século 21, que tem pendurado as suas armas. Deus deu um microfone na mão para pregar e ele não quer pregar. Deus deu um microfone na mão para cantar e ele não quer cantar. Deus chamou ele para tocar aqui e ele não quer tocar. Deus chamou ele para tocar bateria e ele não quer tocar. Por quê? Porque está cativo. Alguma coisa está aprisionando essa vida. Alguma coisa está aprisionando. Mas como Everton, como é que você pode dizer uma coisa dessa? Vocês estão todos na casa do Senhor. Como pode ter alguém preso dentro da casa de Deus? O conformismo nos aprisiona. Tem muita gente conformada dentro da casa do Senhor, meus queridos. Tem muita gente que tem dom e está enterrado, está parado por causa do conformismo. Deus tem dado uma casa boa, Deus tem dado um carro bom, Deus tem dado um emprego bom e ele nada na casa do Senhor. Não quer cantar, não quer pregar, não quer fazer nada, não quer evangelizar. Mas o Senhor Jesus vai mandar uma intervenção nessa noite. Glória a glória do Senhor vai pegar você. A glória de Deus vai ao teu encontro nessa noite. O Senhor Jesus vai falar contigo. Grande Deus, aleluia. Você, jovem, que parou de fazer as coisas para o Senhor. Você que chora com saudade de estar aqui, não é mesmo? Que um desejo de estar aqui, mas alguma coisa te prende. Alguma coisa te aprisiona. O Senhor Jesus nesta noite está te chamando. Volta hoje para Sião. Volta hoje para Jerusalém. Glória a Deus. Tudo que for assim que
seco, manabalabaco, manabarra. Mas não é? A tua mensagem sobre intervenção divina, calma. Eu nem entrei ainda na mensagem. Com certeza o Espírito Santo de Deus já está falando aqui. O povo de Judá estava cativo na Babilônia. Porém, Deus mandou uma intervenção divina para eles. Deus disse para o profeta Jeremias: 70 anos o povo de Judá vai ficar cativo. Porém, quando acabar esses 70 anos, algo vai acontecer de Deus na vida do povo de Israel. Meus queridos, em 539 a.C., Deus levanta um homem Ciro, chamado Ciro, rei da Pérsia. Ele pega o reinado da Pérsia, juntamente com os medos, invade a Babilônia, no banquete do rei Beltesazar. Na noite em que o rei Beltesazar faz o seu banquete, o rei Ciro invade a Babilônia, saqueia a Babilônia e domina a Babilônia. Meus queridos, e ele passa a dominar agora o Império Babilônico, e o povo de Judá está ainda na Babilônia. 500 anos antes de Cristo, 537 anos antes de Cristo, faziam 70 anos que Judá estava cativo. Josué, sacerdote de Deus, que havia nascido no cativeiro, descendente de sacerdotes, amigo de Zorobabel, contemporâneo de Zorobabel, ele está procurando algumas coisas que foram trazidas de Judá, está vasculhando alguns utensílios, e de repente ele acha uma caixa muito grande. Acha uma caixa grande, empoeirada, cheia de pó. Ele bota em cima de uma mesa, abre aquela caixa, e dentro daquela caixa vários pergaminhos. E ele pega um daqueles pergaminhos, meus queridos, e começa a ler aqueles pergaminhos. E o título daquele pergaminho significava Isaías, ou Isaías. E ele começa a ler, não havia capítulos e nem versículos, mas Josué começa a ler, Josué ou Jesua, Esdras registra isso. Começa a ler aquelas coisas, e quando ele chega no capítulo 44 de Isaías, e o versículo 28, que significa para nós, ele para, Claudinho. Por que ele para? Porque ele lê o seguinte: te digo de Ciro, o meu ungido, ele vai libertar o meu povo. Quando Josué lê aquilo, ele diz: meu Deus, o Ciro agora está reinando sobre a Babilônia. É ele que vai nos libertar, é ele que vai nos tirar deste cativeiro, é ele que vai vir aqui e vai nos libertar. Deus estava enviando e intervindo na nação de Israel. Deus estava entrando com providência para mudar a situação do povo de Israel. Aleluia. Quando ele fecha aquela caixa, pega aquele pergaminho, vai falar com Zorobabel. E Zorobabel está ali. E Josué conversa e diz tudo aquilo que ele viu e leu. Zorobabel incentiva ele a falar com o rei Ciro. Quando Josué chega na frente do rei Ciro, diz a história, meus queridos irmãos, que Josué olhou para ele e disse assim: ei, rei Ciro, eu vim aqui pedir a libertação do meu povo, porque o Senhor disse que é você que vai libertar o meu povo deste cativeiro. Quando o rei Ciro ouviu aquilo, ele diz: ah, não pode ser. Eu, há 2 anos atrás, entrei aqui, acabei com o Império Babilônico e vocês vieram de graça. Vocês vão ter que ficar aí comigo. Mas daí Josué levanta aquele papel para cima e diz: aqui está a carta de alforria. Aqui está registrado que é você que vai nos libertar. Aqui está registrado que é você que vai nos libertar deste cativeiro. O rei Ciro, curioso, quis saber o que estava escrito aqui. E quando ele pega para ler, meus queridos, e vê o nome dele escrito lá, ele fica perturbado. Mas ele diz: eu vou mandar que os meus empregados averiguem este documento, se é verídico e de que data é. Depois de algumas semanas, o rei Ciro manda chamar Josué. E Josué se apresenta, e os maiorais estão lá com o rei Ciro. E o rei Ciro pergunta para os maiorais: e aí, que constatação que vocês chegaram? Os maiorais disseram, levantaram o papel e disseram assim: este documento é verídico e é datado de mais de 200 anos atrás, escrito por um homem chamado Isaías,
Ciro ouviu isso, meus queridos, ele disse: não pode ser, não pode ser. Eu já andei por toda essa terra, eu já andei por todas as nações deste mundo, conheço todos os deuses adorados nessa terra, porém o Deus de Judá, esse eu não conhecia, porque ele já conhecia eu, antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu for criado, ele já sabia o meu nome, ele já sabia que eu saberia de alguma coisa, ele já sabia que eu tinha um propósito nessa terra. Daí ele escreve aquilo que está dito em Isaías capítulo 45: ei Jerusalém, prepara-te para voltar para a tua terra, o Senhor entrou com providência. Eu quero dizer para a igreja de Laranjeira, quem sabe você está passando por alguma dificuldade, quem sabe você entrou aqui dizendo: a gente vai no culto, é sempre a mesma coisa, é sempre aquele pinguinho de gente, não é mesmo? Mas o Senhor está dizendo que nesses últimos dias Ele vai derramar do seu Espírito, e a intervenção de Deus vai descer sobre Ilhota, e o Espírito Santo de Deus vai montar um avivamento sobre este lugar. Vidas serão salvas, vidas serão libertas, vidas serão curadas, e você vai ver o milagre de Deus acontecer, porque Deus vai intervir na sua igreja. Aleluia! Meus queridos, quando eu vejo a intervenção divina sobre o povo de Israel, eu lembro dos 4 leprosos que o Espírito fala. Como assim, Moé? Os 4 leprosos, à beira da porta de Samaria. O Ben-Hadad, que era rei da Síria naquela época, havia cercado Samaria. E Samaria, através daquele cerco, passou por muito tempo de dificuldade, crise econômica, crise política. E eles estavam passando uma grande seca e uma grande fome. Uma fome de tal proporção que havia mulheres que chegaram para o rei e disseram: socorre-nos, rei. O rei disse: se o Senhor não socorrer vocês, quem sou eu para socorrer? Daí o rei disse para ela: mas o que tu queres? A mulher disse: ó rei, eu e esta mulher nos combinamos ontem, que ontem nós comeríamos o meu filho, e hoje nós comeríamos o filho dela. Porém, ontem nós cozinhamos e comemos o nosso filho, e hoje ela não quis dar o seu filho para comer. Quando o rei ouviu isso, meus queridos, diz a Bíblia Sagrada que ele entristeceu-se tão grande, que ele tirou a sua roupa e foi visto um cilício, ou um pano grosseiro por debaixo do seu corpo, guardando a sua veste, a sua pele. E o povo viu aquilo e ficou entristecido, meus queridos. E diz a Bíblia Sagrada, então, que o rei de Samaria, o rei de Jerusalém, o rei de Israel naquele momento, disse: façam tanto assim, se amanhã por esta hora a cabeça de Eliseu não estiver rolando por aí, porque ele é o causador de toda essa desgraça sobre o povo. Diz a Bíblia Sagrada que o rei de Israel mandou mensageiros a Eliseu. Eliseu estava na sua casa com os anciões daquela época conversando. Enquanto isso acontecia, Eliseu disse para eles: aquele assassino está mandando mensageiros aqui, vocês fechem a porta, porque eu vou falar com eles. Empurrem a porta em cima dele, porque o rei deles vem atrás. E diz a história, meus queridos, que quando o rei chegou, ele perguntou: o que tem o Senhor para falar conosco agora dessa vez? Eliseu se levantou e disse: o Senhor diz assim: amanhã por esta hora vai haver uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevadas por um ciclo. Amanhã. Daí o capitão que estava ali começou a zombar. Dizer assim: nem que abra as comportas do céu, vai cair alimento sobre Samaria. Nós estamos numa miséria. Isso não pode acontecer. Não tem como acontecer. Nós estamos passando miséria. Eliseu olhou para ele e disse: você vai ver isso acontecer, porém não vai desfrutar da bênção que Deus tem para o povo de Samaria. Enquanto isso, haviam 4 leprosos à porta da cidade de Samaria. E os 4 leprosos conversavam entre os outros e diziam: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se entrarmos na cidade, eles vão nos matar, porque nós estamos leprosos. E o leproso naquela época era identificado
sino, meus queridos, na sua veste. Porque onde ele andava, ele fazia barulho. Daí as pessoas sabiam que um leproso estava vindo. E os leprosos começaram a conversar e dizer: mas como? O que vamos fazer? Se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, vamos morrer. Vamos até o acampamento sírio. Quem sabe lá eles não dão dinheiro para nós. E se nós morrer, fazer o que? Aqui nós vamos morrer do mesmo jeito? Não é mesmo? Daí eles pegaram, se levantaram do fogo, começaram a caminhar. Enquanto eles estavam caminhando, o povo sírio, no acampamento, ouviu carros, cavalos e um grande exército, um ruído de grande exército. E eles aqui, correram, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Somente 4 leprosos na mão do Senhor faz arruaça, meu querido. Aleluia. 4 leprosos marchando. Eu penso, imagino que aquele sininho nos ouvidos do Sírio parecia trombeta, meus queridos. Os passos Aleluia. e esqueléticos daqueles homens pareciam um grande exército de pessoas fortes, cavalos e carros andando. Sabe o que eu estou dizendo? Não importa a situação que você esteja passando, não importa o que você esteja passando no seu lar, na sua casa, o Senhor vai entrar com providência. Nessa noite Deus está intervindo na sua causa, no seu casamento, naquilo que você precisa. Ai, não é? Mas eu só tenho eu sou tão fraquinho, eu sou tão raquítico. Ninguém olha para mim, ninguém me vê, eu não tenho nome. Aqueles 4 leprosos não tinham nome também. Nós reconhecemos a Bíblia Sagrada como 4 leprosos. Eles não tinham nome. Você pode não ter nome, irmão. Você pode não ser reconhecido por essa sociedade. Aleluia. O seu pastor pode não te ver. A tua mãe pode não te ver. O teu pai pode não te ver. Mas quando Deus decide intervir, Ele manda um exército de anjos. Um exército de anjos. Aleluia. Vai entrar com providência na sua casa. Vai entrar com providência na sua vida, no seu ministério. Tome uma decisão de se levantar hoje e caminhar. Por quê? Porque o milagre só aconteceu porque eles deram um passo. Os leprosos caminharam e o milagre aconteceu. Não fique parado, prossiga, caminhe mais um pouquinho, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, pague um preço mais, que você vai ver Deus entrar com providência e a intervenção divina vai entrar sobre a sua vida. Meus queridos, as nossas horas estão se fundando. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou tentar resumir rapidamente. Quando eu olho para a intervenção divina na Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus precisando de uma intervenção divina. Como assim Jesus, não é? Mas Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Como Ele precisou de uma intervenção divina? Diz a Bíblia Sagrada que Ele foi aprisionado, foi açoitado, 39 chibatadas, 460 cortes no seu corpo, para salvar a minha e a sua vida. Eles colocam uma coroa de espinhos na sua fronte, colocam um manto por cima e colocam a haste da cruz em seus ombros. Eles não colocaram a cruz toda, porque a cruz toda pesava aproximadamente 140 quilos, e um homem raquítico, debilitado como Jesus estava, não aguentariam aquela cruz. E eles colocam somente a haste, que é a parte horizontal da cruz, colocam no ombro de Jesus, e no caminho do Gólgota ele vai caminhando. E diz a Bíblia Sagrada que no caminho do Gólgota Jesus precisou de uma intervenção divina. Como assim, não é? Os soldados viram que a cruz estava pesada e Jesus, quem sabe, não conseguia mais carregar. Pegaram um homem chamado Simão, o Cirineu. Cirineu não era o sobrenome de Simão, era porque ele vinha de Cirene, da Etiópia. Ele era um negão, meus filhos. Pegaram aquele negão, um estrangeiro, colocaram ali para carregar a cruz de Jesus. Jesus precisou de alguém para carregar a sua cruz. O que eu aprendo com isso, meus queridos irmãos? Que nós, quando estamos carregando a cruz de Jesus, e a cruz de Jesus começa a ficar pesada, Deus envia qualquer um para nos ajudar, seja ele
cruz de Jesus é pesada, não é mesmo? Sabe por que muita gente não vem num culto como esse adorar o nome do Senhor? Porque acha que a cruz está pesada. Porque acha que a cruz está pesada. Mas aqueles que querem servir a Jesus mesmo pesada, se arrastando, eles estão carregando a cruz. Aleluia. Porque Jesus escreveu em Mateus capítulo 16 e versículo 24: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e siga-me, e siga-me, e siga-me. Existe o tal do Twitter hoje em dia, né, irmãos? O tal do Twitter, tu entra lá e diz assim: siga-me. Já existia Twitter naquela época. Sabe qual é o Twitter de Jesus? É a cruz. Pega a cruz e siga, filho. Aleluia. Mas é pesado carregar a cruz. Hoje em dia estão colocando uma rodinha na cruz de Jesus para ficar mais fácil de carregar. A porta é estreita, irmão. O caminho é estreito, mas é o caminho que leva ao céu. É o caminho que vai te dar salvação. Carregue a sua cruz. E quando ela ficar pesada, Deus vai enviar alguém para carregar junto com você. Aleluia. Mas não é, a cruz é tão pesada, irmão, não reclame. Por quê? Cruz pesada era de Jesus. Por que, irmão? Porque estava o meu e o teu pecado gravado naquela cruz. O pecado do mundo todo estava lá gravado naquela cruz. A tua cruz não é pesada. Prova pela Bíblia então, irmão. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 11 e versículo 28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha cruz, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque o meu fardo é leve, a minha cruz é leve. Então, Jesus levou a nossa cruz e deu a cruz dele para nós carregar. A nossa cruz não é tão pesada não, irmão. Aleluia. A cruz de Jesus sim era pesada. Não reclame, carregue a sua cruz. E quando para ser pesada, Deus vai enviar alguém para carregar com você. Aleluia. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como o único Salvador, tome a sua cruz hoje à noite e siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus. A basura de cavalo, a batida de caçula de cavalo, siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus. A basura e a bacarabahai. João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Siga Jesus, siga Jesus. João capítulo 10, versículo 10: eu sou o bom pastor que dou vida às minhas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Abacaxura, bacarabacata. Siga Jesus. Aleluia. Sabe por que você vai para a festa e não te alimenta? Isso. O vazio continua no teu coração. Sabe por que você vai para as baladas e chega no outro dia, continua o vazio do mesmo jeito no teu coração? Sabe por que você não consegue dormir à noite? Porque é um vazio no seu coração tão grande. A série que eu estou. Tu ia cantar, eu vou e a série que me raiva. Baixui que eu procure a série que me. Você até deve, né? Mas isso não preenche o vazio do teu coração. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus. Aleluia. Somente Jesus pode preencher o vazio do teu coração. O grande filósofo escreveu que todo homem possui um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Aleluia. Sabe, moça, por que você não consegue
A paz que excede a todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. É essa paz que você precisa no teu coração. Ah, é paz que eu preciso, por isso que eu não consigo dormir. Porque o salmista escreveu no Salmo de número 4, versículo 8: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me faz habitar em segurança. Aleluia! Meus queridos, eu tinha mais coisa para falar aqui, mas a nossa hora se avançou. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar o David para cantar aquele hino de novo, David. Pode ser? Pode chegar aqui. Graças a Deus. Se o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, corra aqui na frente já. Se o Espírito de Deus falou no teu coração e você está precisando de uma intervenção divina, corra aqui na frente, que com certeza Deus vai entregar para você. Deus vai entregar para você. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, hoje é noite para voltar para Sião. Hoje é noite para você entregar a sua vida para Jesus. Se a partir de hoje você quer ter paz no seu coração, que a partir de hoje você quer dormir direito, que não precisa mais de bebida, que não precisa mais de festa, que não precisa mais de balada, aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Aceite hoje. É hoje. Amanhã pode ser tarde. A Bíblia Sagrada diz que num piscar de olhos nós seremos arrebatados dessa terra. E somente aqueles que forem fiéis, entregaram a sua vida a Jesus Cristo, poderão desfrutar de um céu inacessível na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos alguém para aceitar a Jesus? Temos alguém para entregar a sua vida para Jesus? Chega aqui na frente que eu quero orar por você. Eu quero orar por você e com certeza Deus vai entrar com providência. Ai, não é, mas amanhã os meus pais vão me rejeitar. A sociedade vai me rejeitar porque eu virei crente. Você não virou crente. Você aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Isso não é religião. Isso é fazer parte de um reino. É fazer parte daqueles que vão morar no céu e preencher o vazio que está no teu coração. Temos alguém para aceitar a Jesus? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Temos alguém para dar um passo para Jesus? Não temos ninguém? Temos alguém para se reconciliar com Jesus? Voltar para os caminhos do Senhor? Voltar a ter aquela paz, aquela alegria? Cantar aqui na igreja de braços abertos? Você sabe que vai voltar para a sua casa, vai entrar lá na sua casa, e daqui uns dias você vai sentir saudade de novo de estar na presença do Senhor, de estar na casa do Senhor. Venha, esta noite é a oportunidade para você se entregar para Jesus Cristo. Pode cantar, pode cantar. Não temos ninguém? Aleluia. Junto aos teus pés, pois prazer maior. Antes de convidar aqueles que querem oração, deixa eu falar uma coisa séria aqui nessa noite. Você que ouviu a voz do Senhor e sabe que há um vazio no seu coração, você não consegue dormir à noite. Por enquanto você não
Deus.